Para finalizar o assunto medo, eu peguei aqueles livros sobre os quais eu comentei na aula 11. Quem tem medo de escuro e quem tem medo de tempestade, lembram? Então, é muito legal porque eles são contados em verso. Verso é que rima, né, tia? É, verso é que rima. Então, olha só que legal. Às vezes, quando eu me deito, o sono não vem. Não tem jeito. Quem é aqui que nunca ficou na cama pensando e não conseguindo dormir? Alguém, algum momento sempre acontece isso, né? Então, às vezes, quando me deito, o sono não vem, não tem jeito. Numa noite assim, levei pra cama uns livros emocionantes e um pacote de fritas, como eu gosto, bem crocantes. Era tudo coisa proibida, por isso tentei ficar escondida. Mas de repente, que espanto! Eu vi um clarão. O susto foi tanto que a batata caiu da minha mão. Vamos ver qual foi o susto. E essa agora? O que foi isso? Algum fotógrafo de serviço a essa hora? E babum! A casa inteira tremeu. Parecia que um elefante tinha caído do telhado e estava dançando sapateado em cima da minha cabeça. Já pensou? Subi a escada correndo para ver o que estava acontecendo. E veio um segundo clarão, rabiscando a escuridão. Ó. Não deu tempo de voltar, nem coragem de olhar. Barabum! Mais um trovão e eu escondi a cara no chão. Que horror! Era tempestade, um temporal terrível e eu morta de pavor. Será que ele ia arrasar a cidade? A casa tremia inteira, do teto ao chão, e a minha tremedeira ia da cabeça até a ponta do chão. Até a ponta do dedão. A tempestade caía furiosa. Bancando a corajosa, eu resolvi abrir a janela e bater um papo com ela. Ora, tempestade, tente se acalmar. Por que tanto raio, trovão e vento? Respire fundo, aguarde um momento, deixe a raiva passar. Mas ela ficou uma fera, abriu a boca de megera e um imenso fogaréu mais uma vez rasgou o céu. Soprou um vento forte como um furacão. A tempestade deu uma gargalhada de trovão. Até as nuvens apavoradas choravam e corriam atordoadas. Era melhor sair ou me esconder? Aí, estava tão matusquela que até esqueci de fechar a janela. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Subi no armário para ver se melhorava. Que nada, pelo contrário, só piorava. Também pudera. Lá em cima era mais perto do céu, não era? Embaixo da cama também não adiantou. Um trovão ressoou e meu pavor só fez aumentar. Tentar me esconder era tolice, pois se a casa caísse, ia me esmagar. Nossa, ela tem muito medo, né, gente? Resolvi então dar o fora, ir pra longe, bem longe, até a chuva ir embora. Peguei a lanterna, guardei uns salgadinhos e juntei meus últimos trocadinhos. A viagem não era eterna, mas podia demorar. Quando já estava na porta, apareceu alguém. Era minha mãe, querendo ver se tudo estava bem. É meia-noite, filha. Onde você pensa que vai a esta hora? Tô com medo, mãe. Eu vou embora. Flash, flash, barum, barum. O barulho continuava. A tempestade esbravejava, mas eu já não sentia medo algum. Por que ela não sentia medo algum? Ela estava na cama da mamãe e do papai. Então descobri, tempestade não tem perigo quando se tem abrigo. Um para-raio em casa ou na vizinhança dá ainda mais segurança. Voltei para a cama com os livros emocionantes e as fritas, do jeito que eu gosto, bem crocantes. E fiquei ouvindo a chuva cair, até finalmente dormir. Ó, ela com o macaquinho, viu? Esse foi o Quem Tem Medo de Tempestade. Vocês têm? Eu não tenho não, porque quando eu era criança, minha avó dizia que os trovões e os clarões eram festas no céu. Os clarões eram a luz da festa e os trovões eram as pessoas arrastando móveis para arrumar a decoração da festa. E aquilo sempre me divertia, porque eu ficava imaginando como seriam aquelas festas no céu. Não é legal? E agora
Quem tem medo de escuro? Medo de escuro é mais comum. Tem mais gente que eu conheço com medo de escuro do que com tempestade. E vocês, têm medo de escuro? Bom, vamos ler esse? Ó, quem tem medo de escuro? O beijo de boa noite sempre é mais demorado. A história já tinha acabado, eu estava quase dormindo e meus pais ali, se despedindo. Um beijinho, outro beijinho depois, já era mesmo hora. Mais um beijinho dos dois e foram embora. Nem bem eles saíram, que estranho. Meus olhos se abriram. Ó, ficou acordadona. Eu fiquei bem desperta sob o cobertor e pela porta aberta eu vi a luz do corredor. Ouvi o barulho da televisão ligada, meus pais conversando e dando risada. E eu continuava acordada. Aí então, clique! Tudo se apagou e a casa silenciou. Ora, gente, apagar assim a luz tão de repente era demais. O que tinha dado na cabeça dos meus pais? Ela não gosta de escuro, né? Não queria ficar naquele terror e fui acender a luz do corredor. Apertei o interruptor, 1, 2, 3, mas a luz, que horror, tinha sumido de vez. Não dava para enxergar nada, eu juro. Eu fiquei ali parada, morrendo de medo do escuro. Nesse instante, surgiu por trás de mim um gigante. Respirava forte como uma ventania. E eu respirava tão fraco que nem sentia. Ouvi um barulho estranho, vi sombras de arrepiar. Um gigante daquele tamanho na certa ia me massacrar. Cheia de pavor, fugi do corredor. Tinha uma vela na sala, o jeito era ir buscá-la. Fui andando pela escuridão, abrindo caminho com a mão. Ó. Mas assim que cheguei lá, bum, cataprá! Um barulho de 100 jarros quebrados. E pássaros voaram assustados para lá e para cá, espalhando água por todos os lados. Ó. Então, um monstro perigoso, sem que nem pra quê, agarrou meu braço, furioso, e não pude mais correr. Para piorar, ouvi um rangido lá fora e cheguei a pensar, pronto, ai, chegou a minha hora. Vamos ver? Alguém abriu o portão do jardim. Passos chegavam cada vez mais perto. Ai, meu Deus, coitada de mim, era mais um monstro, de certo. Bum, 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 bateram na porta. Au, latiu o cachorro. E eu gritei já quase morta. Socorro! Então uma voz chamou. Olá, vizinha, sou eu. Lá em casa a luz acabou. Vim ver. Aqui o que aconteceu? A luz voltou na mesma hora. E do lado de fora lá estava ela, a vizinha, me olhando pela janela. Meus pais acordaram, a vizinha e o cachorro entraram, todo mundo fez cara espantada ao me ver ali, ó, sentada. Pois é, disse a vizinha, a luz pode faltar, mas não precisa ter medo. No claro ou no escuro, tudo fica no mesmo lugar. Guarde bem esse segredo. Sabe que isso está certo? Agora eu sempre procuro lembrar que alguém está por perto, mesmo que esteja muito escuro. Então vamos olhar que maluquice que é a imaginação da gente. Ela prega peças, não é? Quando a gente está com medo, a gente exagera e vê coisas que não existem. Ó, ela estava vendo coisas assustadoras, mas na verdade isso era a sombra dos galhos da árvore. Não é engraçado a nossa imaginação? E ela estava vendo um monstro, onde na verdade só existia o tronco da árvore. E depois, ó, novos galhos e folhas, ela imaginava coisas assustadoras, não é? E aqui, a mesma coisa na sala, ó, é a sombra dos galhos, e ela imaginando monstros e coisas assustadoras. Aqui, que ela imaginou um monstro, era o cabideiro, a sombra do guarda-chuva, a sombra do casaco. Não tinha nada assustador, era só o cabideiro e as coisas penduradas no cabideiro que estavam assustando ela. Porque com o medo a nossa imaginação cresce, não é? Então, esses 2 livros são muito legais e quem gostou dessa coleção, ó, no verso, eu já li na outra aula, tem quem tem medo de dentista, quem tem medo de mar,
quem tem medo de lobo, quem tem medo de bruxa, quem tem medo de dragão, de extraterrestre, de monstro e de fantasma. Eu li 2 livros para vocês, né? Quem tem medo de escuro e quem tem medo de tempestade. Escolham um deles e façam uma cena qualquer. Pode estar dentro do livro ou vocês podem imaginar, tá? Então vocês podem fazer a cena que a menina tá com medo do cabideiro, ou vocês podem imaginar, por exemplo, em algum momento ela passou por algum cômodo da casa e imaginou que alguma coisa ali era um monstro assustador. Vocês podem criar uma cena que tem a ver com o livro ou fazer um pedaço do livro, tá? De qualquer um dos dois, da tempestade ou do escuro. Esse é o dever de casa, da nossa imaginação. Da mesma forma que na aula passada eu falei pro tio Eval imaginar e para vocês imaginarem também o que aconteceu de amedrontador naquela viagem de balão. Lembrando da história da velha Maluquete, que foi na nossa aula 2. De vez em quando eu puxo uma aula lá de trás, né? A aula 1 foi de fábula, a aula 2 foi da velha Maluquete, eu acho que a aula 7, se eu não me engano, foi a da Primavera da Lagarta, depois a 8 foi de profissões, né? Depois aí a gente falou de vilão e veio parar falando do medo. E o medo, a gente tem muito assunto, né? Então por isso que eu pedi 2 cenas. Aquela cena dos planetas e agora eu tô pedindo uma cena dessas do livro, tá bom? Para encerrar a aula de hoje, vamos brincar com isto não é aquilo que a gente não faz há um tempão? A gente já fez uma mímicazinha hoje e agora a gente faz um isso não é aquilo. Combinado?